Em 2019, um dos subúrbios de Paris sediaram um dos eventos mais marcantes da história. O tempo frio e cinza refletiu tudo que as pessoas sentiam, vestidas de preto, chorando, alguns lamentando, outros celebrando a vida de uma das pessoas mais influentes do mundo da moda. Sua vida complexa e citações questionáveis muitas vezes nos deixam confusos. Mas quem era Karl Lagerfeld? Um homem casado com a moda, com seu trabalho, com muito pouca família, que fez muitas pessoas amá-lo e outras nem tanto. Karl Otto Lagerfeld nasceu em 1933 em Hamburgo, na Alemanha, em uma família rica, com duas irmãs mais velhas, e crescendo ele teve uma infância confortável, como ele diz em entrevista, fala que seus pais o deixaram cheio de dinheiro, com bastante tranquilidade, e mesmo assim ele foi um exímio trabalhador, workaholic. Ele fala que sempre com classe, mas da classe trabalhadora. Inclusive, em entrevistas, ele fala que sempre foi uma criança que gostou muito de ler, que gostava muito de desenhar, e tirando isso, ele só queria crescer logo para sair logo da infância. Aos 14 anos, ele decidiu mudar para Paris, tentando uma oportunidade para trabalhar com a moda, já que Hamburgo não ia dar essa oportunidade, por ser uma cidade pequena. Ele se matriculou no Liceu Montaigne, onde ele aprendeu a sua habilidade de desenhar e que duraria por toda a sua vida. Mais tarde, ele disse em entrevistas que a diferença entre ele e todos os outros designers que existem naquele tempo é que ele mesmo esboça tudo e que cada modelo que você vê nos shows é um esboço original dele. Uma pessoa próxima a Karl confessou que ele desenha mais rápido que ele fala. Inclusive, isso mostra bastante na série da Disney Becoming Karl Lagerfeld, que foi o motivo pelo qual eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje, porque eu achei uma personalidade muito intrigante, muito interessante. Eu tenho sempre essa curiosidade sobre personalidade, sobre pessoas, adoro assistir entrevistas, tentar entender o que se passa por trás de cabeças de pessoas brilhantes. E o Karl, depois desse documentário, principalmente, não podia ficar de fora. Em 1954, quando Karl ainda tinha 21 anos, ele venceu um concurso, o International Wool's Secretary, por desenhar um casaco. Ele disse que na época desenhou, mandou e esqueceu. 6 meses depois eles ligaram falando que ele ganhou um prêmio. Nessa mesma época, Yves Saint Laurent ganhou na categoria feminina. Ali nascia uma rivalidade. Um determinado juiz do conselho, que ficou muito atraído pelas habilidades de Karl, o convidou para ser assistente de design na sua casa. Ele era Pierre Balmain e Karl ficou nessa casa por 4 anos, onde aprendeu bastante a skill do couture. Foi quando ele foi convidado para ser diretor criativo da Jean Patou. Ele projetou várias coleções, o haute couture, muitas vezes celebrada, outras nem tanto. Em um ano, ele desenhou saias tão curtas que foram rotuladas as saias mais curtas de Paris. Em 1962, aos 29 anos, Karl ainda não se sentia pronto para abrir sua própria maison. Então ele fez alguma coisa bem bizarra para a época. Ele começou a criar roupas prontas para vestir, o que é conhecido como prêt-à-porter ou ready to wear, como freelancer. Ele trabalhou para grandes clientes como Valentino, Charles Jordan, Tiziana e Elizabeth Taylor. 2 anos depois de trabalhar como freelancer, Gabi Agion, da Chloé, o convidou para trabalhar na marca. E é aí que começa a série. O recorte é desse momento até o momento em que ele foi convidado para ser o diretor criativo da Chanel. E eu acredito que foi o período mais importante nessa trajetória do Becoming, de se tornando mesmo quem foi Karl Lagerfeld. Ela o encorajou a adotar uma abordagem mais livre para o design. E em 3 anos ele se tornou diretor criativo daquela casa. Ele ficou 16 anos na Chloé. Em uma coleção de primavera-verão de 74, ele criou 200 looks, que o colocou no patamar internacional. Ele transformou passarelas em cenários extravagantes, espetáculos gigantes. Uma característica que se tornou proeminente na sua carreira. Seu trabalho na Chloé apresenta gráficos ousados, estampas e designs diferentes, extravagantes, como o violino e os trajes de banho, junto com vários looks florais. Karl definitivamente ajudou a construir a marca que é a Chloé hoje. Durante os anos 60, a Fendi, a marca italiana, passava por tempos difíceis e precisava de uma reestruturação. Karl queria trabalhar em várias casas de moda. Em 1965, ele se tornou diretor criativo da Fendi e trabalhou ali com as irmãs Fendi, isso é retratado também na série. E ficou na Fendi como diretor criativo por 54 anos. Os 65 anos que ele trabalhou na moda, dos seus 20 e poucos anos até o ano que ele morreu com 85 anos, foi 2019, ele ficou
mais de 5 décadas trabalhando somente na Fendi. Inclusive, em entrevista, ele brinca que deveria estar no Guinness Book, porque realmente é um recorde trabalhar por tanto tempo com uma única marca. Ele começou a desenhar para a Fendi antes mesmo do homem pisar na Lua. Ele buscou na Fendi tirar aquele estigma de marca chata para um playground criativo. Lá, eles desenvolveram várias técnicas inovadoras para mudar a forma como o tecido foi usado. O talento e a habilidade dos artesãos da Fendi permitiu que Karl fosse rebelde nos seus projetos, colocando a casa à frente de toda a indústria. Foi ele que criou um dos logotipos mais famosos de todos, que é o duplo F, que supostamente significa Fun Fur, uma pele divertida, que era o material que eles trabalhavam majoritariamente na época, mas há ligação também pela marca ter sido fundada por dois Fendi, o senhor e a senhora Fendi, então seria um duplo F. Assim como na Chloé, Karl fez vários shows na Fendi notáveis. Inclusive, em entrevistas, ele falava que a versão italiana dele era na Fendi e a versão francesa dele era na Chanel. Nesse caso, ele estava falando quando ele já era diretor criativo da Chanel. Mas que tudo que ele criava era diferente e que ele não se inspirava uma na outra. E foi ali que as locações e os desfiles mais mágicos começaram. Ele conseguiu fazer um desfile da Fendi na muralha da China. Quanto você daria para estar presente nesse desfile? Porque, meu Deus, imagina, não sei nem se eu era nascida, acho que não, mas icônico. Ele já fez desfile na Fontaine de Trevi e ele deixou sua criatividade guiar seu caminho na Fendi. Na Semana de Moda em Milão de 93, ele criou um show que não tinha modelos. Ele acreditava que as roupas eram simples o suficientes para se segurar ali. Ternos preto e branco, vestidos e malhas foram exibidas em todos os manequins. Mas ele não sentia o mesmo com o maiô. Então ele colocou a Moana Potts, uma estrela pornô italiana, e suas amigas para desfilarem. Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, estava presente nesse desfile e não gostou nada, levantou e saiu, o que gerou várias manchetes pelo mundo afora. É importante mencionar que ele nunca ligou nem ficou para ver a reação dos editores-chefes nos desfiles dele. Em 1982, Karl teve que tomar uma das decisões mais difíceis da vida dele, que foi deixar a Chloé, porque ele recebeu um convite para ser diretor criativo da Chanel. Ele esperou o contrato acabar e, em 1983, de fato, entrou na Chanel. O salário dele era de US$ 1 milhão. Ele aceitou o convite, mas continuou como diretor criativo da Fendi. A tarefa dele era revitalizar a marca, que estava considerada morta. Ele teve um começo difícil, com muitas críticas. A produção lenta da casa também resistiu à modernização que Karl queria trazer. Depois de encontrar um meio termo, Karl pegou suas energias e redesenhou a imagem da marca, tornando a marca super atual. E ali ele ficou por quase 4 décadas, se tornando quase tão sinônimo de Chanel quanto a própria Coco Chanel, Gabrielle Chanel, a criadora da marca. Além do logotipo famoso do F duplo da Fendi, Karl também foi responsável pelo logotipo CC da Chanel, um dos logotipos mais reconhecíveis do mundo. Ele fazia itens super legais como o tweed e a lendária clássica flap bag da Chanel. A partir de um certo tempo, Karl teve mais apoio e financiamento para exercer suas ideias. Ele tinha algumas supermodelos que sempre desfilavam para ele, como Linda Evangelista, e mais tarde algumas outras, como Cara Delevingne, Gisele Bündchen. Embora ele amasse o Grand Palais, que é o local em Paris mais icônico para se fazer desfiles, ele nunca deixava o local do show igual. Ele já transformou o espaço em uma estação de esqui, uma praia, em um supermercado, em um navio de cruzeiros e até mesmo nos telhados de Paris, com exibições super extravagantes, e ele demonstrou sua compreensão completa sobre hype e o poder da imagem. E quando chegou a mídia social, e aí sim as ideias dele explodiram, estavam por todos os lados. Ele também era conhecido pelo seu desapego implacável com seu próprio trabalho, supostamente detestando o passado. Ele falou isso em uma entrevista para a Vogue em 84. Essa mentalidade em relação ao seu trabalho, disciplinado, metódico e workaholic, permitiu que ele fosse inspirado constantemente por novas coisas. E isso ajudou a criar continuamente novas ideias.
O seu mantra tornou-se abraçar o presente e inventar o futuro. Na Chanel, ele era conhecido pelos seus designs no tweed, enquanto na Fendi ele era conhecido pelas suas peles e pelos ternos. Em 1984, ele lançou a sua marca homônima, Karl Lagerfeld, que era uma marca mais cool e que não competiria nem com os clientes da Fendi, nem com os clientes da Chanel, que ele dizia que era a sua versão italiana e a versão francesa. Fendi and Chanel is very easy for me because Fendi is my Italian version and Chanel my French version. And I never mix things. I had never a problem that a Chanel thing looked like a Fendi thing or a Fendi thing like Chanel. So it's very, I have no personality, I have two. E era descrito como um parisiense chique, com uma pegada mais punk rock, com silhuetas sob medida e muita elegância. Era uma linha ready to wear, pronto para vestir, acessível. E também tinha acessórios. Meio a tudo isso, e muito retratado na série, fala também da vida amorosa de Karl Lagerfeld, que foi por um dandy, o Jacques Debaucher, que era um homem sedutor e super hedonista. Eles tiveram o que Karl chamou de um amor platônico, que era como se fosse algo espiritual, mas que não chegou a ser sexual, e isso é muito explorado na série. Porém, durante esse período, Jacques se envolveu com Yves Saint Laurent, que era casado com Pierre Berger, que era seu sócio e esposo. O que fez com que Pierre Berger odiasse Jacques, falando que ele era o responsável pelos distúrbios psicológicos que o Yves sempre teve na vida dele, criando uma rivalidade entre Yves e Karl, acabando com essa amizade, de certa forma, durante um tempo, e também mantendo a rivalidade do Pierre com o Karl. Isso tudo é muito melhor explicado na própria série. O Jacques faleceu aos 38 anos, super jovem, de complicações de AIDS, e Karl cuidou dele até o final da vida. E depois disso, não teve relatos de mais alguém na sua vida amorosa. Além disso, ele tinha uma paixão por fotografia e livros. Em 1987, ele filmou a sua primeira campanha publicitária, e ao longo dos tempos ele fez várias campanhas para Fendi e para Chanel, além de sessões editoriais também para revistas como Vogue. Ele abriu um estúdio fotográfico em Paris também, em 99, junto com uma livraria, que chamava 7L. Depois ele lançou a editora 7L, que é especializada em livros sobre conhecimento visual e fotografia. A sua própria coleção pessoal consiste em mais de 300 mil livros. Inquieto, em 1992, Karl voltou para ser diretor criativo da Chloé, mas dessa vez não foi muito bem sucedido. Talvez devido aos 3 papéis que estava empenhando naquela época, diretor criativo da Fendi, da Chanel e da sua própria marca. Depois de 5 anos, ele foi substituído por Stella McCartney com 25 anos, que rejuvenesceu a marca. Curiosidade, eu sou super fã de Beatles e eu não sabia que a Stella McCartney é filha do Paul McCartney. O mesmo nome, eu demorei anos para descobrir isso. Nessa altura, aconteceu um ponto de virada na vida do Karl, porque ele sempre se sentiu muito inseguro com a sua própria imagem. Inclusive, na série mostra que ele aparentemente tinha uma compulsão alimentar. E nos anos 90 decidiu mudar, fez uma promessa que em um ano ele iria emagrecer e perdeu 92 pounds, cerca de pouco mais de 40 quilos. E ele disse que a intenção era para que ele pudesse caber nos ternos da Dior. Ele seguiu uma dieta super restrita, que depois ele lançou um livro que falava A Dieta do Karl Lagerfeld, que foi um best-seller mundial. Olhando para o tempo que ele faz isso, culturalmente faz sentido. Foi naquela época da Paris Hilton, das cinturas baixas, da cintura mínima, do heroin chic com Kate Moss desfilando, toda uma tendência da magreza ao extremo nas passarelas, nas revistas. Em algum momento do livro ele encorajava a beber Coca Diet, porque isso tirava um pouco o apetite. Em 2011, inclusive, ele colaborou com a sua marca homônima, Karl Lagerfeld, com a Coca-Cola. Karl sempre teve essa atitude indiferente, que combinava com a sua atitude não convencional do seu trabalho. Sempre com uma camisa de alfaiataria branca, o seu terno, gola alta do colarinho, suas luvas sem os dedos de couro, seus óculos escuros e seu rabo de cavalo. E essa persona se tornou um ícone da cultura pop. Essa persona era quase tão reconhecida quanto o próprio logo da Chanel. Ele era conhecido pela sua língua afiada, pelo seu humor ácido e por não ter papas na língua. Ele não se importava com quem ele ofendia, ele sempre era franco. Essa honestidade brutal foi o que fez muitas pessoas amarem
e muitas pessoas não gostarem dele. Ele falou como ele odiava as calças de moletom. A Adele era um pouco gorda demais, apesar de ter um rosto lindo. Que a Heidi Klum não era modelo de passarela, que ela era muito pesada e tinha um busto muito grande. E várias outras polêmicas que ele se meteu ao longo da vida. Falando também sobre a imigração na Alemanha, sendo a favor de peles, porque falava que isso fazia parte da tradição, mesmo com os protestos do PITA. E por aí vai. Aí entra aquela discussão. É possível separar a arte do artista? Em 2004, ele colaborou pela primeira vez com a fast fashion H&M e foi um sucesso. A coleção cápsula vendeu como água e gerou um novo movimento dessa combinação do high-low. Depois tivemos Balmain com H&M, Stella McCartney e Versace e várias outras. Outro amor da sua vida foi a sua gata Choupette. She has her own fortune from things she did in Japan and in Germany for cars and things like that. No Met Gala de 2023, que foi uma homenagem a Karl Lagerfeld, inclusive várias pessoas foram fantasiadas, vestidas de Choupette. Ela foi uma das herdeiras da sua herança, já que ele não tinha filhos, mas ele falava que ela também trabalhava bastante, então ela ganhava dinheiro com as suas próprias campanhas. But you know, you have to see her. You would fall instantly in love with her because she's unbelievable. With these huge sapphire eyes and this beautiful white fur, she's unbelievable. Very coquette, but she's overgroomed and everything. Ela tinha 3 funcionárias que ficavam a penteando, que nunca a deixavam sozinha, que viajavam com ela, que ficavam limpando o olhinho dela. She has several maids. She's never alone when I'm not there. Oh, no, she doesn't like, even if she sleeps, she doesn't want to be alone. She's like a chic lady, like a kept woman with her personal maid. It's a full-time job. O trabalho de Karl nunca parou. Em 2015, ele apresentou a primeira coleção de alta costura da Fendi, tornando o único designer a participar com 2 casas uma mesma semana de moda de alta costura. No mesmo ano, ele criou uma marca infantil da sua marca e começou a publicar o Karl Daily, um jornal com muitas sátiras dos seus esboços e fotografia. Ao longo dos anos, ele ganhou e criou vários prêmios para ajudar talentos a seguirem o mesmo caminho que ele seguiu. Em 2015, ele ganhou um prêmio de destaque no British Fashion Awards quando foi apresentado pela Anna Wintour. E ela disse, abre aspas, mais do que qualquer um que ela conhece, ele representa a alma da moda, inquieto, voltado sempre para o futuro e vorazmente atento à nossa cultura em constante mudança. Em 2019, a LVMH anunciou a renomeação do seu prêmio para jovens estilistas para o prêmio Karl Lagerfeld. 19 de fevereiro de 2019, pouco antes do desfile de outono e inverno, Karl faleceu em Paris por complicações do seu câncer no pâncreas, aos 85 anos. E o desfile não aconteceu em respeito ao diretor da casa, que ficou ali por mais de 50 anos. Esse homem era único. Ele liderou uma indústria com sua visão única, sua mente brilhante e criativa, e seu impacto nunca vai ser esquecido. Ele era conhecido como uma pessoa multitask, que é bem difícil de ver, principalmente quando se trata de artistas. Geralmente o artista só quer a área da criação, e ele era um businessman, ele fechava negócios, e era fotógrafo, ele tinha diversas áreas, ele fazia eventos nas suas casas pessoais, muito legal de ver também na série, além dos grandes shows que ele fazia. E sua apreciação pela arquitetura, pela história, pelos livros. E quando ele faleceu, foi sucedido por Virginie Viard, que era seu braço direito na Chanel, e por Sylvia Fendi, que estava na seção masculina da Fendi. Virginie Viard não teve o sucesso que ele teve e depois de alguns anos deu espaço para o Mathieu Blaze, que fez o seu primeiro desfile agora, e está todo mundo alucinado, inclusive eu, apaixonado pelo que ele tem trazido para a marca. A edição da Vogue de 2023, de maio, que é quando acontece o Met Gala, que foi em homenagem a ele, foi estampado por 10 das modelos que ele mais gostava, com looks personalizados encomendados por votação. Karl viveu uma vida realmente muito diferente, extraordinária, impactou grandemente a indústria da moda, inspirou milhões de pessoas em várias esferas da vida e deixou um legado que com certeza vai resistir ao tempo. Quem gosta de assistir entrevistas assim como eu, vale a pena dar uma olhadinha aqui no YouTube e ver. Eu sempre achei que mesmo com essa sinceridade extrema, ele é muito carismático. Go between the 2 cities because I have a plane. So But you grew I may up... be commercial, but I don't fly commercial. No, but you know, I cannot, because people bother me to a degree you don't have an idea. Oh,
They want selfies, things like that. But it's my fault. I'm too easy to recognize. E, de novo, eu fico tentando ver isso para tentar entender o que se passa na cabeça dessas pessoas que são grandes gênios. Comenta aqui o que você acha dessa figura pública, polêmica, talentosa e deixa nos comentários também se quiser que eu faça mais vídeos de outras personalidades do mundo da moda. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!